Two names that they'll never say, Cloward and Piven. If you are watching with the DVR and you don't know what Cloward and Piven is, I want you to pause this show right now and go Google it. Google it. Pause. Please look it up. This is important because Cloward and Piven, the Cloward and Piven strategy, it's what they're doing. The Cloward-Piven strategy was developed by Richard Cloward and Francis Piven in the 1960s. It outlines a strategy for radical social change by way of abusing the system to the point of destruction. But I sort of think what we're seeing now is the old Piven-Cloward strategy applied to policy. This is this idea that you overload the system with crisis, and the system has a limited amount of capacity to deal with one crisis at a time. So we're now at a point where you get the EPA, and then you have the Taliban, and now you have student loans, and then the next day we have an immigration crisis. We can't deal with this. They're collapsing the system and replacing it with a system of guaranteed annual income for all the workers. Workers of your world, unite. The primary goal of the Cloward-Piven strategy is to create a political and economic crisis that would destroy capitalism and lead to the implementation of a socialist system with a guaranteed income. The system we have now has actually broken down, only we haven't quite recognized it. And so you need to create a new one. And this is the time to do it. These are the people that broke the system. Find the exit closest to you and prepare for a crash landing, because this plane is coming down because the pilot is intentionally steering it into the trees. A popularização de ideologias coletivistas e de teorias econômicas que colocam o Estado como principal indutor de crescimento fez com que a deterioração das contas públicas se tornasse a regra a partir da segunda metade do século XX. A consequência inevitável do excesso do endividamento dos governos é o sofrimento da população mais pobre através de uma espiral inflacionária gradual, um imposto que muitas vezes é quase imperceptível, mas que transfere o poder de compra da população mais humilde para as mãos dos burocratas do Estado e para aqueles da iniciativa privada que possuem laços estreitos com a oligarquia estatal. Ao se tornarem notórias as consequências desastrosas de suas políticas perdulárias e irresponsáveis, que empurram milhões de cidadãos para a miséria todos os anos, o próprio Estado, sempre com o apoio de grande parte da população que desde cedo aprendeu que é responsabilidade do governo garantir renda e emprego para os trabalhadores, se coloca na posição de salvador da pátria, prometendo resgatar as pessoas da pobreza através de programas sociais e da criação de novos serviços públicos, o que acaba por aumentar ainda mais o seu déficit fiscal e criando assim um ciclo perpétuo de geração de pobreza e miséria, até que a economia chegue ao ponto de colapso. Esse é basicamente o roteiro que vem sendo seguido à risca pelas principais economias do planeta nas últimas décadas. Não por acaso, mais de 90% dos casos de hiperinflação já registrados na história humana aconteceram após meados do século XX. Mas e se eu disser a você que nada disso está acontecendo por acaso e que todo esse processo foi minuciosamente planejado décadas atrás com o objetivo de destruir o atual sistema de produção econômico e substituí-lo por um novo modelo econômico organizado de cima para baixo e liderado por uma pretensa elite de tecnocratas? O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos, e com a Morgantes Metais, você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama. Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Confira mais no site morgantes.com
e use o cupom ECONOFÁCIL para ganhar 5% de desconto na sua compra. Em meados da década de 60, num cenário em que a questão racial começava a ganhar mais destaque nos Estados Unidos, principalmente após a morte de expoentes como Malcolm X e Martin Luther King, um jovem negro de 21 anos foi parado por dirigir embriagado e, ao ser reprovado em um teste de sobriedade, resistiu à prisão e sofreu agressões da polícia. Rumores se espalharam pelo bairro de Watts, nos arredores de Los Angeles, e então se deu o início ao episódio conhecido como Rebelião de Watts. Seguiram-se então 6 dias de agitação civil, sendo necessários quase 14 mil membros da Guarda Nacional da Califórnia para conter o distúrbio, que resultou em 34 mortes, bem como mais de 40 milhões de dólares em danos materiais. Como resposta a esses tumultos, o então presidente Lyndon Johnson promoveu uma série de programas sociais no intuito de acalmar a população. Foi nesse contexto que um casal de sociólogos, Richard Andrew Cloward e Francis Fox Piven, chegaram à fatídica conclusão de que os programas de socorro do governo, destinados a regular os problemas sociais, como desemprego, não refletem uma pretensa compaixão das autoridades. Na verdade, eles servem a um propósito maior, o de controlar as massas. Segundo Piven e Cloward, somente quando as perturbações econômicas e o desemprego produzem uma grande revolta que ameaça o status quo político, é que o governo responde permitindo a expansão de programas sociais. Os autores ainda afirmam que a expansão dos programas de socorro não são respostas à necessidade econômica, mas sim à agitação política e social. Deste modo, em 1966, ambos em conjunto escreveram um artigo intitulado O Peso dos Pobres, uma estratégia para acabar com a pobreza, que foi publicado na revista The Nation, a publicação progressista mais proeminente e a mais antiga ainda existente nos Estados Unidos, com mais de 100 anos de história. Basicamente, o artigo propunha um método para forçar a distribuição de uma renda básica universal a todos os cidadãos por meio da criação de uma crise política que deixaria o governo sem alternativa, a não ser se render à chantagem econômica. O método dessa revolução seria trazer o máximo de pessoas para os programas de assistência social do Estado, redistribuindo assim a riqueza dos ricos para os pobres e eventualmente colapsando o sistema para que algo melhor pudesse tomar o seu lugar. Quanto mais pessoas recebessem a assistência financeira do governo, pior seria a situação fiscal do Estado e mais poder essas pessoas teriam como grupo, a fim de forçar benefícios ainda maiores. Essa teoria ficou conhecida como a estratégia Cloward-Piven. Em resumo, a estratégia Cloward-Piven consiste em sobrecarregar o sistema público de bem-estar social do país, a fim de precipitar uma crise que levaria à substituição do sistema de produção capitalista por um sistema de renda básica universal, assim pondo fim à pobreza. Segundo o artigo escrito pelos sociólogos, abre aspas, é nosso propósito pôr em ação uma estratégia que forneça a base para uma convergência de organizações. Se essa estratégia for implementada, o resultado será uma crise política que poderá levar a uma legislação que garanta uma renda anual e, portanto, acabe com a pobreza. Fecha aspas. Então, basicamente, a estratégia Cloward-Piven se divide em 4 etapas. 1. Aumentar drasticamente os beneficiários de programas sociais. 2. Desencadear uma convulsão social quando os programas sociais falharem. 3. Reformular o sistema de produção econômico. E 4. Fornecer a todos uma renda básica universal. Talvez você esteja pensando que esse parece ser um plano distópico, já que é improvável que políticos e burocratas tenham seguido deliberadamente uma estratégia tão absurda quanto essa, e eu concordo integralmente. Entretanto, por mais surreal que isso possa parecer, seja de forma proposital ou involuntária, a verdade é que a classe política do mundo atual tem seguido à risca essa estratégia criada por esse casal de sociólogos há mais de 50 anos. Déficits fiscais exorbitantes e dívidas públicas explosivas viraram regra ao mesmo tempo em que a defesa de ideais socialistas como uma renda básica universal tornaram-se senso comum e são defendidas não somente por socialistas radicais, mas pelas organizações mais influentes do planeta. Por fim, é válido ressaltar que ambos os personagens principais dessa história não são meras figuras anônimas. Tanto Cloward, que faleceu em 2001, como principalmente Piven, ao longo dos anos, tornaram-se figuras extremamente influentes no meio progressista americano, debateram com figuras como Milton Friedman e Thomas Sowell, escreveram diversos livros
receberam diversos prêmios, influenciaram políticas públicas adotadas pelo governo e viraram presença constante na imprensa do país. Seja como for, Cloward e Piven definitivamente saíram como vitoriosos e estão vendo a teoria criada por eles sendo levada até as últimas consequências. E segundo essa estratégia, o final dessa história seria com o governo oferecendo uma solução para uma população sufocada pelo próprio governo. E essa única solução proposta é substituir o capitalismo por um inovador sistema de produção por meio do qual o povo seria totalmente dependente do governo, em que as pessoas não possuirão nada e serão felizes. Ou, se você preferir, pode também chamá-lo de socialismo. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se e considere se tornar um membro do canal. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chega a cada vez mais pessoas.